Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Vamos iniciar mais um Seminários da Pós. Hoje temos o prazer de receber aqui nosso ex-aluno, Pedro Ruiter, foi aluno do Marcelo. Hoje está lá na Polônia, na Jagiellonian University em Cracóvia. Lembrando que o João está em Varsóvia, ele está em Cracóvia. Então a gente tem uma conexão aí agora forte com a Polônia, certo? Então o Pedro vai falar aqui sobre sistemas de muitos corpos, o que é que ele vem fazendo aí. Pedro, a palavra é sua, bota o microfone. Como? Bota o microfone. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui novamente. Hoje eu vou falar, não é o tópico principal da minha pesquisa. Minha pesquisa envolve simulação quântica de físicas de alta energia, mas eu gostaria também de falar um tópico que a gente vem trabalhando em paralelo, que seria violações da hipótese ergótica para sistemas de muitos corpos, e que seria mais orientado para o grupo de pesquisa daqui, que seria a mistura entre sistemas desordenados e interação. Mas há outras formas de violar a ergoticidade que eu falarei no final dessa apresentação. E, pois bem, inicialmente eu preciso falar da ergoticidade. E, em linhas gerais, para sistemas de muitos corpos, a ergoticidade vai dizer que operadores locais, a evolução temporal, a média temporal de operadores locais, para diferentes configurações iniciais, todos vão tender ao mesmo valor esperado de um observável local. Então, digamos, o operador densidade local, o operador número. Para uma cadeia limpa, ele seria como se fosse estado de Bloch, por exemplo. E, apesar de ser esse princípio ergótico ser muito estudado nos cursos de mecânica e estatística, não tem uma prova geral. Tem uma prova para modelos muito específicos, mas uma prova geral para sistemas de muitos corpos ainda falta, e é uma área muito ativa. E como eles estudam essa quebra de esses sistemas ergóticos, é por uma hipótese chamada hipótese de termalização de autoestados, que basicamente, para sistemas de muitos corpos, a gente substitui a equação de Schrödinger para a evolução temporal de operadores locais. Então, a gente estuda como elementos de matriz vão se comportar num tempo infinitamente longo. E num tempo infinitamente longo, a média temporal vai dizer que apenas os elementos diagonais daquele operador contribuirão para o valor esperado. Então, a gente tem esse ETH ansatz, que seria basicamente descrevendo como os elementos de matriz, dessa matriz de observáveis locais, eles irão se comportar. Então, esse A aqui, usualmente, é um número. Essa aqui é a entropia de emaranhamento. Essa aqui é a entropia termodinâmica para uma energia E barra, onde E barra seria a energia, o valor médio das energias do estado M e N. Aqui seria outro número que é importante. E aqui seria um valor aleatório, que tem média 0 e variância 1. Pois bem, usualmente esse A aqui ele é uma constante dentro da teoria de matriz aleatória. Caso não seja uma constante, tem um comportamento não trivial, usualmente está associado a operadores locais que são conservados. E esse F usualmente dá noções do transporte, da condutância do seu modelo, né? Então, usualmente em sistemas many-body, a gente tem um interplay quando esse delta é muito grande, esse ômega é muito grande. O ômega seria como se fosse um gap de energia. Então, para gaps de energia muito grande, ele vai a zero, e à medida que eu vou aumentando o limite da cadeia, para estados excitados, esse gap ele vai reduzindo, e ele se aproxima a uma constante. E o tempo... Cadê? Okay. E o tempo que diz o processo de relaxamento de alguns observáveis a gente denomina de tempo de Taulus. Então, a hipótese... Quando a gente fala em termalização, a gente quer dizer que o valor esperado de observáveis locais reformulando, tem esse ETH ansatz. Eu posso assumir que eu tenho um valor esperado de energia, e dentro desse valor esperado de energia tem flutuações ΔE.
todos os estados que estão dentro dessa casca de energia que tem uma variância 2ΔE, eles contribuem igualmente para o valor esperado. Então, isso é como se fosse um ensemble microcanônico, onde todos os estados têm uma probabilidade igual, eles contribuem igualmente para o valor esperado de ser observável. Então, aqui tem um exemplo. Digamos que eu prepare o estado inicial, onde cada partícula esteja a cada sítio ímpar ou a cada sítio par, e eu começo a evoluir meu sistema temporalmente. Se o sistema termalizar, o resultado final, ao longo do tempo, vai ser estados de Bloch, vão ser estados estendidos. Caso contrário, vai ter uma memória inicial do seu sistema. Então, usualmente, essa memória inicial se dá por operadores que são conservados, como sistema integráveis e many body localized phase, que eu vou falar daqui a pouco. E o sistema falha em termalizar em 2 limites, que são muito importantes. O limite termodinâmico, que seria 2 limites termodinâmicos. O primeiro, tempo indo para o infinito, e L indo para o infinito. E esse é o principal debate da área de MBL, que eu vou falar daqui a pouco. Pois bem, entretanto, existem diversos sistemas que falham em termalizar. Um deles seria sistemas de vidro spin, que também seriam sistemas desordenados, apesar de que os efeitos, caso eu não esteja enganado, são explicados puramente em clássico. Então, efeitos de emaranhamento, eles não é porque eu queria falar. Eles não são dominantes. E outro problema que é bastante estudado aqui no grupo seria o efeito de localização de Anderson. Então, digamos que eu tenha o efeito de localização de Anderson é um efeito puramente quântico, e digamos que eu tenho uma cadeia de férmions livres, onde eu tenho um hopping de curto alcance, e eu tenha uma desordem on-site desordenada, e completa uma desordem aleatória on-site. O sistema para sistemas unidimensionais e bidimensionais, os autoestados serão exponencialmente localizados ao redor de um orbital atômico, e para sistemas com dimensão maior ou igual a 3, vai apresentar uma transição metal isolante para uma desordem, por exemplo, quando a gente está falando do sistema tridimensional, W igual a 16, quando a variância é muito, muito grande. A questão aqui central seria o papel de interações, mas antes de dizer que o modelo de Anderson ele quebra a hipótese de termalização de autoestados, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? O modelo de Anderson, esse aqui, seria um modelo quadrado. E tem uma prova de 2023, recentemente, que mostra que sistemas many-body, que são modelos que são hamiltonianos quadrados, eles não obedecem à hipótese de a ETH, né? Seria a hipótese de termalização de autoestados. Entretanto, como é um single particle, em 2021 foi estendida a noção de ETH para single particle physics, e mostrou que realmente o modelo de localização de Anderson ele quebra a single particle ETH. Então, o sistema, para uma temperatura ambiente, ou temperatura inclusive infinita, se eu pegar os autoestados no meio da banda, o sistema se comportará como um isolante e quebra essa single particle ETH. A questão central de MBL é se o sistema ele ainda se comporta como isolante no limite termodinâmico. E a questão central, já dando um spoiler da minha palestra, ninguém sabe. A gente não sabe. Até 2019 tinha um debate muito intenso. Não, até 2019 toda a comunidade acreditava que MBL existia. Entretanto, algumas análises espectrais mostraram que não é bem assim. E vai ser um tópico de discussão na palestra. Pois bem, um sistema MBL ele também não tem uma definição própria. O que a gente fala é que ele quebra a strong ETH, que seria que todos os estados no centro da banda eles são não ergóticos, então eles não obedecem ao ensemble microcanônico. E além disso, existe toda uma fenomenologia por trás. Quando você tem uma fase MBL, caso a fase MBL realmente exista, o sistema seria descrito por constantes de movimento, então seriam operadores comutam com o hamiltoniano,
E esses operadores eles preservam a memória do seu sistema. Existem, inclusive, métodos numéricos para obter esses lions, né? Além disso, entre 2016 e 2017, IMBRI ele publicou 2 papers mostrando analiticamente que, bem, MBL vai ser uma fase estável no limite termodinâmico, mas primeiro há muitas controvérsias, a gente não consegue provar os argumentos dele numericamente. A maior comunidade é físico, não matemático, então um paper de 70 páginas puramente matemático é algo pesado, e além disso existem outros estudos analíticos que provam que MBL não existe. Então é algo completamente aberto na comunidade. Eu falei que essas Local Integral of Motions, elas descrevem o sistema MBL, mas não é totalmente verdade. Elas descrevem o sistema MBL quando a gente tem uma desordem num operador local. Se eu tiver uma desordem, por exemplo, nas ligações da cadeia, vai ter toda uma fenomenologia por trás, que não são descritos por constantes de movimento, mas são descritos por uma teoria de grupo de renormalização para estados excitados. Inclusive, esse paper aqui do meu amigo, ele descreveu essa fenomenologia todinha a partir dessa teoria de grupo de renormalização e está recentemente no archive, né? Pois bem, então vamos começar introduzindo o modelo paradigmático para sistemas Many-Body Localized, que seria uma cadeia XXZ com um campo magnético aleatório. Usualmente essa aleatoriedade é descorrelacionada, então são variáveis completamente aleatórias mesmo. E por que eu estou enfatizando isso? Porque há outros tipos de desordem com correlação de longo alcance, que mudam a descrição de alguns modelos e, inclusive, introduz novos efeitos, que eu vou falar mais para frente. Mas, usualmente, é esse modelo aqui, XXZ. A gente considera um modelo isotrópico, então, delta vai ser igual a J, que vai ser igual a 1. E aqui seria uma variável aleatória que tem uma variância de menos W a W. Então, aqui eu mostro o diagrama de fase típico em estudos MBL, onde a gente tem uma transição de fase aqui de sistemas caóticos, né, de sistemas que obedecem ETH, para uma fase Many-Body Localized, e aqui a gente consegue ver uma Mobility Edge, onde essa transição ela depende da energia que você está olhando. Usualmente a gente olha no centro da banda, por quê? No centro da banda a gente considera como se fosse estados totalmente aleatórios, então eles seriam como se fosse uma descrição dos autoestados para uma temperatura infinita. Então, o principal objetivo é esse, olhar no centro da banda. O principal método que a gente usa é esse, olhar no centro da banda e ver se esses autoestados eles são isolantes ou são térmicos. Se eles forem térmicos, eles são completamente aleatórios, então o valor esperado vai ser igual, como está descrito aqui, não descrito, mas ilustrado em vermelho. Então, todos os autoestados eles são similares. Entretanto, se você estiver na fase MBL, essas Local Integral of Motions, elas vão preservar a memória do seu autoestado e cada autoestado ele vai ser diferente do outro. Eu vou ficar por aqui. Então, quais são as principais características de MBL? Pois bem, na teoria de ponto-caos, que descreve ETH, a gente vê que as estatísticas do espaçamento dos níveis de energia, elas têm correlação, elas são repulsivas. E isso traz a estatística de Wigner-Dyson. Então, a estatística de Wigner-Dyson vai descrever esses modelos, mas quando a gente vai para a fase MBL, a gente vê que não tem essa repulsão. E aí o modelo é descrito por uma estatística de Poissoniana. Tem uma dinâmica extremamente lenta. Então, por exemplo, a entropia número, que é usualmente associada ao transporte clássico de partículas, ela cresce com uma correção log-log, então é uma correção extremamente lenta. Além disso, os autoestados eles vão se comportar como estados fundamentais de Hamiltonianos gapped, então eles possuem area law entanglement. Os autoestados de uma fase MBL, tirando em sistemas onde a gente tem Fock Space Localization, eles vão apresentar um caráter multifractal na base computacional.
E eu tenho uma ausência de transporte típico de sistemas isolantes, né? Então a condutividade vai a zero. Então, recapitulando aqui, MBL, idealmente ele seria um isolante perfeito em altas temperaturas e ele atua como uma memória quântica. É um mecanismo robusto para você preservar a memória do seu autoestado. Entretanto, a própria definição de MBL ainda está em aberto. Por quê? Ok, eu falei que MBL seria um sistema quântico de many-body, onde todos os autoestados no centro da banda eles seriam não ergóticos. Entretanto, há diversos estudos que se perguntam: seria só apenas com desordem ou com interações de longo alcance? Porque interações de longo alcance também seria uma outra forma de quebrar ETH e tem essa transição ergótico-localize. Também tem sistemas que o seu espaço de Hilbert ele se espatifa em milhares de pedaços, e aí esses milhares de pedaços, ou exponencialmente grandes, à medida que você vai aumentando o centro da cadeia, esses pedaços eles vão se tornando exponencialmente pequenos, e esses pedaços eles não se comunicam entre si. E aí isso quebra a ETH. Mas também é um sistema sem desordem, né? Aqui eu vou introduzir algumas medidas de MBL, que seria as principais medidas que a gente usa, seriam o Average Gap Ratio, onde a gente quer mostrar a estatística do espaçamento entre níveis, se esses níveis eles são correlacionados ou não tem correlação. Então aqui no regime ETH, usualmente eu tenho um regime completamente caótico, e esses níveis de energia, se você der um zoom in, você vai ver que esses níveis de energia eles se repelem. Entretanto, na fase many-body localize, eles são decorrelacionados e essa repulsão ela não existe. Então, essa quantidade é boa porque ela nos dá um número ao invés de uma distribuição. Então, para regimes ETH, onde o seu modelo é descrito por uma Gaussian Orthogonal Ensemble, você vai ter 0,53, e para sistemas MBL, onde são descritos por estatística de Poisson, vai ser esse número aqui, 0,3863. E essa quantidade é boa também porque ela reflete, ele reflete o tempo de Heisenberg. Então esse tempo de Heisenberg seria quando a dinâmica toda para. Seria quando a dinâmica entra em estado estacionário. E usualmente as curvas desse Average Gap Ratio, elas se comportam assim. Então, à medida que você vai crescendo o tamanho da cadeia, essa fase ergótica ela vai se expandindo, mas a transição, o crossover, ele vai se tornando cada vez mais acentuado. Isso causa um problema, porque, eu tenho uma região ergótica que usualmente ela cresce linearmente com o tamanho da cadeia, mas eu tenho um crossing point, claramente, tipicamente em transições de fase a gente analisa o crossing point de algumas quantidades, e a gente observa que esse crossing point ele está estacionando. E, obviamente, você não pode ter um crossing point e uma região ergótica, uma crescendo mais rápida que a outra, porque, eventualmente, esses scalings eles vão ser inconsistentes. Esses scalings eles são inconsistentes. Então, se você extrapolar tanto para o modelo de Heisenberg com desordem aleatória ou para o modelo J1, J2, que seria basicamente adicionar interações segundo os vizinhos, você vai encontrar que, usualmente, o crossing desses dois limites, a extrapolação desses dois limites, o crossing entre eles acontece em L igual a 50. Ok, vocês podem estar pensando, L igual a 50 é um tamanho irrisório. Entretanto, tem um problema aqui, porque sistemas many-body, o espaço de Hilbert dele cresce exponencialmente. Então, o estado da arte de técnicas de diagonalização exata, a gente consegue diagonalizar uma matriz até 24 spins, considerando o setor de magnetização SZ igual a zero. Isso daria um espaço de Hilbert da ordem de 3 milhões, 800 mil, algo assim. E como cresce exponencialmente, atingir L igual a 50 está fora dos limites da computação clássica atual.
Outra forma de investigar MBL seria a transição pelas medidas de emaranhamento, né? Como a entropia de emaranhamento ou Quantum Mutual Information. Então a gente vê que usualmente, quando a gente está na fase ergótica, o sistema é fortemente correlacionado, então eu tenho correlações de longo alcance. Tipicamente dessa lei de volume que estados excitados geralmente obedecem, mas na fase MBL a gente tem essa lei de área, onde não cresce com o tamanho da cadeia, essa lei de área ela cresce com o boundary da sua cadeia, e usualmente como a gente trabalha com sistemas unidimensionais, então o boundary seria uma constante, né? Então, usualmente na entropia de emaranhamento a gente vê o seguinte, que na fase a gente pode reescalar isso a entropia de emaranhamento de Random Matrix Theory, e a gente obtém um crossing que vai de 1 a 0 na medida de desordem forte. Entretanto, o crossing para diferentes tamanhos da cadeia também tem essa mudança, também tem esse shift, e esse shift é o que atrapalha. Esses finite size drifts, eles atrapalham muito na nossa análise. Uma medida interessante que foi introduzida em 2017 e que é típico de transição de fase seria o gap de Schmidt, que seria basicamente, quando eu faço a minha decomposição de Schmidt, olhar a diferença entre o primeiro e o segundo coeficiente, como o MBL, no limite de desordem muito forte, tende ao estado produto, então o Schmidt gap vai ser 1. Caso contrário, o Schmidt gap vai ser 0, porque o sistema tem correlações muito fortes. Uma curiosidade é que, isso eu vou falar também mais para frente, mas aqui eu já estou adiantando, que essa quantidade é a única quantidade que tem um expoente de correlação que obedece ao critério de Harris-Childs, que seria um critério para transição de fase em sistemas ordenados, que tem que ser maior ou igual a 2, expoente de correlação. Outra forma seria olhar funções de autocorrelação e como elas se comportam. Então, tipicamente, no isolante de Anderson, essa função de autocorrelação, que seria, digamos, a memória do seu sistema, ela vai a uma constante, mas numa fase many-body localized, tipicamente o que a gente tem é que, beleza, ele vai a uma constante, mas à medida que você aumenta o tamanho da cadeia, essa constante vai diminuindo com o tempo de Heisenberg exponencialmente largo. E aí se torna difícil obter. Primeiro, a gente pode analisar por métodos exatos, né, a evolução temporal dos autoestados, mas a gente estaria limitado a 20 e 24 spins. Ou a gente pode analisar por técnicas de tensor network, como TBD ou TDVP, mas aí a gente está limitado a tempos da ordem de 10 a terceira ou 10 a quarta no máximo. Acho que nem 10 a quarta, 10 a terceira. E aí a gente pode analisar cadeias de 200 spins, mais até um tempo t igual a 4, que é muito menor que o tempo de Heisenberg para esses modelos. Então a gente está totalmente às cegas, a gente não sabe se o sistema está delocalizando ou se o sistema está constante, se o sistema está estacionário, né? A gente pode olhar também, digamos, a spin stiffness, que é uma medida de autoestados, mas seria basicamente como uma média da função de autocorrelação no limite t indo igual a infinito, e a gente consegue ver essa transição de fase aqui. Porém, essa região ergótica ela também está crescendo, então a gente não consegue falar. Então, recapitulando, a principal questão que está em aberto é a fase MBL, ela seria, porque assim, a fase MBL, o regime MBL, a gente consegue observar no laboratório, porém o tempo de decoerência é aproximadamente 10 a terceira. E a gente consegue analisar, digamos, simuladores quânticos modernos conseguem analisar 50 ou 100 spins. E isso é muito longe do limite termodinâmico, a gente não consegue dizer se realmente MBL é uma fase ou um regime. Então, a principal questão é se a many-body localized ela é uma fase da matéria, uma fase não equilíbrio, ou se é um fenômeno pré-térmico.
Isso usualmente se dá pelas limitações clássicas que a gente tem com os computadores modernos, né? Então, digamos, numa fase MBL aqui eu posso dizer que estacionou ou não, não sei. Se eu extrapolar para um tempo onde eu não consigo traquear e essa função de autocorrelação ela começa a decair, não existe MBL. Entretanto, se após um certo tempo ela estacionar e permanecer numa constante, então ela viola a hipótese ergótica e o sistema falha em termalizar. Outro problema muito grande são esses finite size drifts. A gente não fala esses pontos de cruzamento, finite size scaling, porque a gente não sabe se é ou não uma transição de fase. Então, todas as palavras que a gente tem que escolher quando a gente escreve um artigo ou fala MBL, elas têm que ser cuidadosamente pensadas, porque a gente não quer falar, bater o martelo e dizer isso é uma transição de fase, e aí o referido dizer não, está errado. Porque a gente não sabe, é uma questão aberta. Então todas as palavras têm que ser cuidadosamente pensadas. Esses finite size drifts, eles atrapalham muito nas análises de tamanho finito, né? E usualmente quando a gente segue a hipótese de finite size scaling collapse, a gente obtém um expoente de correlação da ordem de 1. Entretanto, tem diversas provas matemáticas e é algo bem estabelecido, já que transição de fase para sistemas desordenados, eles têm que ter eles têm que obedecer esse critério de Harris-Chayes, onde o expoente de correlação tem que ser maior ou igual a 2. E, curiosamente, a única quantidade atualmente que a gente sabe que tem um valor igual a 2 para uma cadeia XZ é o gap de Schmidt. Todas as outras quantidades elas dão da ordem de 1. Recentemente, acho que algo em meados de 2021, a estabilidade de MBL em si, no limite termodinâmico, ela veio questionada pelo mecanismo de avalanche. Usualmente, se a gente tem um sistema de dimensão infinita e uma desordem completamente aleatória, inevitavelmente a gente vai ter uma ilha pequena, onde dentro dessa ilha a desordem ela não é muito forte. Claro, são variáveis aleatórias, então num limite L indo para o infinito, você obviamente vai ter umas regiões, umas ilhas, onde elas se comportam como um sistema ergótico. Todas as análises de grupo de renormalização, elas veem que essa região cresce, então a fase MBL seria instável, e essas regiões ergóticas, elas dariam um mecanismo de avalanche, então elas vão crescendo indefinitivamente, e a fase MBL, como se, ela vai se desestabilizando, né? Então os spins que inicialmente eles estavam localizados, eles vão delocalizar. Claro, tem muita controvérsia, especialmente porque a gente tem que atingir um limite L indo para o infinito. E também tem outros argumentos dizendo que não, esse mecanismo de avalanche, ele pode cessar. Tem um paper muito bom do grupo do Nicolas Laflorence, lá na França, onde eles falam desse chain breaking mechanism, onde você indo para o limite termodinâmico, você vai ter um spin que é polarizado, maximamente polarizado, e à medida que você vai aumentando o tamanho da cadeia, esse spin ele vai se comportando cada vez mais polarizado, e no limite termodinâmico ele vai estar perfeitamente polarizado. E quando isso ocorre, vai ter uma quebra da cadeia, então as correlações de uma cadeia do estado A para uma cadeia A e B, elas não vão se comunicar, e esse mecanismo de avalanche ele pode cessar. Além disso, há diversas outras análises. Porém, o que atualmente a comunidade pensa é que esse mecanismo de avalanche, ele sim existe, eles são, inclusive, se eu acoplar dois modelos de Heisenberg, um com uma desordem extremamente forte e uma desordem extremamente fraca, você vai ver que as correlações na sua cadeia, elas vão crescendo com o tempo. E aí gerou um debate, porque a maioria dos grupos de renormalização ele diz: ah não, esse mecanismo de avalanche ele vai parar em W igual a 10. Aí tem outros não, vai parar em W igual a 15. Outros não, eles jogam lá para 30. E outros dizem, não, ele nunca vai parar, vai ser algo que vai estar sempre crescendo e vai sempre delocalizar os seus spins. Então é algo muito em aberto, a gente não sabe. O que a gente sabe é que sim, se a gente acoplar uma região ergótica para uma região não ergótica, essas correlações elas vão sim crescer, exceto se a gente preparar esse modelo, essa cadeia, digamos, HA,
num alto estado MBL. E aí, em algum momento, esse crescimento ele vai cessar. Além disso, há diversos outros mecanismos. Tem algo chamado efeito de proximidade, que assim foi algo puramente matemático proposto, dizendo que, beleza, usualmente uma semente ergótica ela vai delocalizar o seu banho localizado. Mas e a ação do banho localizado nessa semente ergótica? E quando a gente olha, numericamente, a gente prepara um banho Anderson Localize e adiciona uma impureza em si, esse banho ele tem uma delocalização extremamente lenta, mas ele delocaliza. Então, sim, o seu sistema Anderson Localize ele é instável a sementes ergóticas, né? Além disso, esse mecanismo de avalanche ele prevê uma transição do tipo BKT, onde o expoente de correlação ele diverge exponencialmente. Entretanto, tem muito debate porque quando você olha para cadeias de spin desordenadas, você tem um critério de Harris-Chayes, assumindo que o expoente de correlação ele diverge em uma lei de potência, mas se essa potência for igual a 7, então você praticamente é indistinguível entre um crescimento exponencial e um crescimento com expoente de correlação igual a 7. A gente só conseguiria ver se a gente conseguisse analisar cadeias de mais de 1000 spins, o que é praticamente impossível atualmente. Em 2022, um grupo de Stanford ele propôs que existem diversos marcos para o MBL em si, onde e você tem que fazer a distinção entre o regime MBL e a fase MBL em si. Então, eles olharam esses landmarks e eles observaram. Primeiro, é onde a estatística dos níveis, o valor médio obedece à estatística do Poisson. Mas, mesmo nesse valor, aparentemente está localizado, mas ainda tem correlações muito fracas entre os seus spins. E tem essa repulsão entre os níveis de energia, né? Então tem essas correlações, e essas correlações, elas usualmente delocalizam o seu estado. Tem um outro regime onde todas as correlações elas somem, mas você ainda tem ressonâncias de longo alcance. Então, usualmente no modelo de Anderson, você tem um spin, você tem um elétron, que está exponencialmente localizado ao redor de um orbital atômico. Na fase MBL, pela descrição dessas local integral of motions, vai ser similar, mas a cauda dessas local integral of motions ela é muito maior. Então, se você prepara um spin localizado num extremo da cadeia e no outro, ainda assim você vai ter uma ressonância entre esses dois spins, e essa ressonância ela vai tender a delocalizar o seu sistema. Além disso, mesmo se você escape desse regime de ressonância, você ainda não escapou do regime de avalanche. E esse regime de avalanche ele só seria provado no limite termodinâmico, onde a maioria dos grupos de renormalização tem muito debate, mas é da ordem de 10 a 20. Claro, tudo que eu falei até então foi para desordem aleatória. A gente pode analisar outros tipos de desordem. Então, a gente sabe para o modelo de Anderson unidimensional com desordem do tipo Aubrey-Andre, a gente tem uma transição de fase, acredito que metálico isolante em W igual a 2, se eu não me engano. E a gente pode analisar também como um potencial quase periódico, que esse potencial quase periódico ele quebra a simetria de invariância translacional do seu modelo e atua efetivamente como uma desordem, né? Usualmente a gente vê essa transição, mas tem algumas características que são distintas. A primeira é que no modelo quase periódico não tem uma região de Griffiths, então não está sujeito a esse mecanismo de avalanche. Estudos numéricos eles mostram que possivelmente é uma transição do tipo BKT, similarmente ao modelo completamente aleatório. Entretanto, a região ergótica ela não cresce mais linearmente, ela cresce com uma correção logarítmica. A função de autocorrelação, elas revelam
pequenas, mas oscilações que são persistentes com o tempo. A constante de difusão ela cai muito mais rápido para modelos quase periódicos. Um grupo lá de Stanford, o mesmo grupo que propôs o mecanismo de avalanche, eles falaram que o modelo random e o modelo quase periódico, eles obedecem a duas classes de universalidade distintas. Então, o critério de Harris-Childs vai ser mudado para o critério de Harris-Luck, onde seu expoente de correlação tem que ser apenas maior ou igual a 1. Então, todos os estudos numéricos eles mostram que é próximo de 1 ou maior que 1. Além disso, daqui foi um trabalho recente da gente, que a gente mostrou que em quantidades típicas para analisar como o gap ratio ou a entropia de mareamento, a gente tem, para modelos quase periódicos, um flow exponencial para um comportamento não analítico em cadeias quase periódicas, né? Enquanto para o modelo random, ele vai ser linear e aqui quebra um pouquinho para a estatística do espaçamento de níveis, mas não para a entropia de mareamento. Além disso, a gente pode analisar para sistemas Floquet. Sistemas Floquet são interessantes por si, porque a fase MBL é essencial para você ter cristais temporais ou para isolantes de Floquet. Então, são um pré-requisito necessário para obter outros fenômenos, né? Outras fases da matéria. E os efeitos de tamanho finito para esse modelo, esse modelo Kick-Ising Model, eles são menos severos, onde você tem uma região ergótica que inicialmente ela cresce com o tamanho da cadeia linearmente, mas a partir de um certo momento ela foge desse scaling linear. Além disso, o crossing ele vai acontecer muito antes, algo em torno de 28 spins, que está mais próximo do que a gente é capaz de simular computacionalmente, né? Outra coisa interessante é que aqui, quando a gente faz análise de tamanho finito, a finite size scaling padrão, o expoente de correlação é aproximadamente 2 e obedece o critério de Harris-Childs. E como eu falei, entender a fase Floquet MBL é importante para a realização de outras fases da matéria, como time crystals ou Floquet insulators. Apenas um disclaimer, para Floquet time crystals, sim, mas para ter o fenômeno time crystals, não. Você consegue ter o fenômeno time crystals com bósons que eles estão balançando, né? Bouncing bosons, que eles chamam. E nesse paper aqui, a principal conclusão foi que a falta de conservação de energia para sistemas Floquet ela é a principal causa para os menores efeitos de tamanho finito que você tem. Outra coisa interessante que pode ser analisado são sistemas que têm vínculos. Então, usualmente, o espaço de Hilbert ele não cresce com a potência 2 elevado a L, mas ele é muito mais restrito. Por exemplo, no modelo PXP, onde a gente tem o mecanismo de Heidelberg Blockade, onde a gente não pode ter dois estados excitados próximos entre si. Então, essas configurações elas são excluídas. E nesses sistemas onde eles têm vínculos, você não tem a fase MBL, ao menos para o modelo PXP, onde você tem que o crossing eles não ocorre e a curvatura dessa curva dos crossing points ela cresce linearmente com o tempo. Então você tem um MBL regime, onde você vê que a sua estatística ela vai poissoniana e etc. Entretanto, no limite termodinâmico você não teria a fase MBL, né? E a conclusão desse paper que seria que a desordem ela não competiria com a interação, porque usualmente a interação tende a delocalizar o seu sistema, mas a desordem ela aumenta a interação, o que leva, consequentemente, à delocalização. Outros modelos são modelos que eu gostaria de chamar de modelos exóticos, que nasceram originalmente para estudar aquele mecanismo de avalanche. E um dos mais proeminentes seria esse Quantum Sun Model,
onde a gente tem uma matriz totalmente aleatória e spins que são acoplados a essa matriz. E nesse modelo a gente consegue ver uma transição metálico isolante com um crossing point que ele não tem nenhum finite size drifts. Então esse crossing point ele seria constante e a transição de fase aconteceria ali. Bem, eu já falei muito sobre sistemas ordenados, acho que já passei até um pouquinho mais do que deveria, mas o fenômeno de quebra da ergodicidade ela também ocorre para sistemas que não têm desordem. Por exemplo, uma extensão do Wannier-Stark Localization, ele seria o Stark MBL, onde ao invés de você criar uma desordem correlacionada, você adiciona um campo elétrico na sua rede óptica e sua rede ela vai ficar tilted, vai ficar inclinada. E aí, quando você tem esse fenômeno, o seu espaço de Hilbert ele fragmenta em diversos setores. Então aqui, digamos, você tem um setor de magnetização. Dentro desse setor de magnetização, vai ter diversos outros setores, onde a gente chama esses setores de Krylov, e esses setores eles não comunicam entre si. Então, dentro de cada setor desse, o autoestado ele pode termalizar, mas ele não pode ir para autoestados que estão fora desse setor, ele não contribui. Né? Então, por exemplo, se a gente analisar quantidades típicas, a gente vê essa transição aqui, onde a função de autocorrelação, inicialmente, ela está a zero, mas à medida que você aumenta o valor do campo elétrico, a magnitude do campo elétrico, você vai tendo, o seu sistema vai localizando. Além disso, se você tiver um trap harmônico, você pode ter a coexistência dessas duas fases, onde em uma região o seu sistema ele vai delocalizar, mas em outras regiões os seus spins eles vão ficar localizados. Né? Além disso, tem esse many-body scars, que eu justamente falei, que são esses sistemas com vínculos, onde tem esse mecanismo de Rydberg blockade, onde dois spins em estados excitados eles não podem estar próximos. Então, configurações desse tipo elas são proibidas. E esse espaço de Hilbert ele cresce como se fosse uma sequência de Fibonacci. E ele não quebra a hipótese de termalização dos autoestados como um todo. A gente fala que esse many-body scars eles quebram a hipótese de termalização de autoestados fraca, onde apenas um conjunto de autoestados eles vão ser não ergóticos. Então, por exemplo, se eu analisar como se comporta a dinâmica desses many-body scars, a gente vai ver que na fidelidade, né, que seria basicamente o overlap entre a função de onda inicial e a função de onda em um estado t em um tempo t igual a t, você vai ter que essa função de onda ela vai voltar originalmente para o estado onde ela foi preparada, com o tempo. Então, inicialmente delocaliza e após um certo tempo você vai ter esse revival, né? A função de onda ela vai reviver com o tempo. E aqui seria basicamente um vínculo entre o que eu trabalho, porque o modelo PXP ele mapeia diretamente no Quantum Link Model, que seria basicamente descrever física de alta energia em cadeias de spin, o que é um tópico muito interessante. E aí, por fim, eu gostaria de agradecer aos meus colegas de grupo, né? Aqui o Adit, ele é um dos PhD seniors do nosso grupo, me ajudou bastante. Após eu entrar, um estudante de mestrado entrou no doutorado, ele também me ajuda bastante, com discussões tanto numéricas, porque eu não sabia como fazer computação em clusters de alta performance, ou tratar sistemas many-body, e eles dois me ajudaram bastante. Tem o Piotr, que é um gênio, eu não posso falar nada, e ele tem ideias brilhantes. E tem o Kuba, que é o meu chefe, né, que manda. E envolvendo esses sistemas não ergóticos, já saíram 2 trabalhos nesse 1 ano e meio, e um vai sair, espero que recentemente, e envolvendo outros projetos de simulação quântica de física de alta energia. Tem um paper que a gente está preparando com um grupo de Trieste, e deve sair em breve também. Eu gostaria de agradecer ao Centro Nacional de Ciência, ao Dynamite por pagarem a minha pesquisa, basicamente, a PL Grid por oferecer a computação e a minha universidade, né? E a Glória. E é isso.
Luan. Bom, Pedro, parabéns pela apresentação. Tá conseguindo ouvir? Tranquilo? Parabéns pela apresentação, cara. Dá pra ver o quanto você evoluiu como estudante, como pesquisador nos últimos anos. Eu tô trabalhando num projeto com sistemas ordenados, então eu entendo mais ou menos um pouco do que você está falando e da dificuldade que é trabalhar com essa área. Mas, claro, o projeto trabalhando mais com vidros de spin, então a gente tem algumas relações, você sabe disso. Minha pergunta é com relação ao gap de Schmidt. Você falou que em alguns problemas ele pode ser utilizado como parâmetro de ordem para identificar uma transição de fase. Deixa eu ver se eu entendi corretamente. É porque eu não estou muito acostumado com transição de fase nos status fundamentais, mas onde eu olhei sim, porque ele captura as correlações desse modelo. Então, se você tem um modelo correlacionado, o primeiro coeficiente distribuído, o segundo coeficiente distribuído, eles vão ser quase que iguais. E aí o coeficiente distribuído vai ser zero. Sim. Entretanto, se o seu sistema não tem correlações de alcance, basicamente o seu estado, o seu coeficiente Schmidt, ele tende a um valor. E no caso dele seria um estado todo. Certo. E o que você está chamando de o gap de Schmidt seria justamente o espectro da decomposição de Schmidt, que você faz da matriz de densidade. Aí você escolhe uma localização específica ou você faz a média ao longo de todo? Você pega a diferença entre o maior e o segundo maior. Ok, mas em qual matriz de densidade do sistema? No meio da cadeia? Numa ponta? Essa é a minha dúvida. Usualmente, eles trabalham com modelos vários, com cadeias várias. Certo. Você faz uma sequência, você trace outs, L sobre 2, e deixa apenas Ok. o outro dentro da cadeia. Você pega onde a entropia de mareamento é maior, que é no centro da cadeia e... Ah, beleza. Beleza. Parabéns novamente, cara. E aí, Pedro, beleza? Eu tenho uma pergunta e um comentário, certo? Naquele problema do potencial, que você colocou o cosseno, o potencial do modelo de Harper, né, como se fosse o Harper, né? Assim, já eu faço um comentário, mas por hora eu vou enfatizar que o tamanho é pequeno. Entenda, daqui a pouco eu comento sobre esse quadro. Isso. Aí assim, o tamanho é 25, 28, 30, mais ou menos no máximo que você pode fazer, né? 22, 24, pronto. Então assim, aquele potencial, apesar dele ser muito interessante, mas você tem que regular aqueles parâmetros para poder ver o efeito da periodicidade. Tanto o φ quanto o eta, né? Aí tipo assim, se você escolher os parâmetros tradicionais, aquele número de ouro, nesse tamanho você não vai ver o efeito do potencial. Pelo menos que eu me lembro, porque ele vai ficar só um ramo. Você não vai ver realmente o efeito da periodicidade daquele coisa. Isso. Certo, num tamanho grande, né? Isso. Aí no pequeno não consegue ver. Certo, tá. Isso. Muito grande, exatamente. Tá. Beleza, tranquilo. Mas no caso assim, esse modelo ele também funciona para um parâmetro sem ser o número de ouro. Ele funciona para qualquer irracional ali. Isso. Mas a desordem crítica vai mudar. Isso, vai mudar. Vai mudar um pouquinho, né? Isso. E aí, na verdade, muda bastante. Porque o que geralmente afeta é a diferença, você olhando a distribuição de probabilidade, Certo. a diferença do tempo. Isso. Mas usualmente, se você tem o Dolby Ratio, você vai ter algo assim. Isso. Se você escolher outro tipo de periodicidade, você vai ter algo assim. Uhum. Então esse pico, ele usualmente determina quais são os efeitos. Só efeito. Interessante. Beleza, agora tem um comentário, certo? Assim, você tá 1 ano e pouco lá, né? 1 ano e meio, né? Tipo assim, você já fez mais trabalho do que boa parte dos doutorados, certo? Porque eu sei que essas diagonalizações são bem difíceis. Você deve usar aquele método 2020, né? Que é aquele PRL 2020, né? Que saiu, né? Que tem uma técnica de polinômio para diagonalizar, não é isso? É lá do seu grupo. Ah, tá. Ah, então é verdade, certo? Então é do seu grupo aquele artigo, né? Certo. Porque alguns nomes aí não estavam lá. Eu acho que só o chefe, né? Não, o do Biotch,
Pelo menos eu não reconhecia, assim, olhando assim, eu não reconhecia. Mas tudo bem, mas é aquele artigo, né? Tudo bem, é aquele artigo, beleza. Tranquilo. Sim, eu li o artigo, é muito interessante. É interessante. É. Você tem cuidado com criadores de modelos. Sim. Sim. Isso. Os shifting vezes, até cadeias de N igual a 18, ele funciona melhor. É isso. A partir daí dá problema. Dá problema. Beleza. Mas parabéns, cara. Assim, você publicou mais do que um artigo por ano. Na verdade, tem mais do que um artigo por ano. Né? Excelente. Viu? Parabéns, viu? Parabéns mesmo. É mais do que um por ano. Obrigado. Mais alguém? É quase um docente, tá melhor que docente, cara, esse cara aí. Fazer só uma pergunta. Naquela questão de a parte experimental, né? Que isso tudo tem que ser calculado no Heisenberg Time, né? Ou não? Precisa de um modelo de Heisenberg. Não, no tempo, né? No tempo para no tempo para saturar a dinâmica, né? Tudo isso só pode ser visto no Heisenberg Time para certificar se é fase, se não é. Mas aí a parte experimental é limitada pelo tempo da coerência, né? Isso. Então, nos experimentos, o que é que você conclui? O que a gente conclui é que existe um N-Borg Localized regime. Mas até que tempo? Mesmo no tempo que ainda está em 1000 ou 10.000. Eu acho que o tempo da coerência dos modelos modernos é 1000. então chega perto do Heisenberg Time. Não. Porque o tempo de Heisenberg cresce proporcionalmente com o tamanho da cadeia. Tá, então para cadeias pequenas, é o que eles fazem, Isso. tá de boa. Mesmo assim, não. Você não pode concluir, porque você tem outro tipo de termodinâmica que é a língua. Entendi, meu Deus. Então, é sempre essas questões, né? Tá, beleza, então. O que você pode fazer é tratar o problema matematicamente. E aí você pode concluir ou não, como o Ingrid fez, que vai existir uma fase RBM. Mas você não pode provar. Você não pode provar que a sua teoria está certa, porque os computadores modernos, eles não funcionam. Claro. Eles funcionam, mas não para o que está falando. Beleza. Tranquilo. Mais alguma pergunta? Então vamos agradecê-lo mais uma vez.